Bom, queridos alunos, vamos aí a mais uma videoaula. Nós vamos entrar dentro da nossa disciplina que é a heresiologia. Vamos entrar no último capítulo, vamos falar a respeito das heresias cristãs modernas. Nós falamos de várias seitas, né? Seitas são os grupos que se formam em torno de várias heresias. E agora nós vamos falar das heresias que estão dentro das igrejas que, na sua grande maioria, são igrejas pentecostais. A gente sabe que tem 70% dos evangélicos aí que são pentecostais, e dentro das igrejas pentecostais tem surgido um movimento novo aí, que é o neopentecostalismo, e tem trazido várias heresias, vários movimentos que a gente chama de movimentos estranhos, movimentos esquisitos, e tem entrado dentro das igrejas e tem criado muitos adeptos, muitas pessoas que acreditam nessas coisas estranhas, esquisitas, mas que estão completamente contrários aos ensinos que a palavra de Deus nos fala. Então, falando um pouquinho a respeito do pentecostalismo, né, do movimento pentecostal, ele surgiu aqui no Brasil mais ou menos pelo ano de 1910, na realidade exatamente no ano de 1910, quando Daniel Berg e o Gunnar Wingre, que eram missionários suecos, vieram aqui para o Brasil, e eles então trouxeram já uma ideia, né, uma interpretação da Bíblia Sagrada a respeito da descida do Espírito Santo, falando a respeito deste acontecimento que, segundo a ideia do pentecostal, não ficou lá no passado, não era uma experiência apenas do dia da descida do Espírito Santo de Atos 2, mas é uma experiência que é atual, e muitas interpretações da Bíblia que nos comprovam que essa experiência é uma experiência atual, e que o batismo do Espírito Santo é sim para os dias atuais. Essa ideia, essa interpretação da Bíblia a respeito da manifestação dos dons espirituais, a respeito do batismo com o Espírito Santo, a respeito da oração para a cura divina, tudo isso surgiu junto com este movimento pentecostal, que um ano antes, do ano de 1909, surgiu nos Estados Unidos, e depois foi atingindo outros países e chegou aqui no Brasil em 1910, como nós já falamos, através desses dois missionários suecos, o Gunnar Wingre e o Daniel Berg, que vieram aqui para o Brasil, trouxeram esta ideia do movimento pentecostal, e aí muitas pessoas começaram a entender o que significaria o batismo com o Espírito Santo, o que significaria novas línguas, falar em novas línguas, ter as manifestações do Espírito Santo, como dom de profecias, dom de interpretação de línguas, enfim, aquela gama de dons espirituais que nós conhecemos nos textos de 1 Coríntios 12, alguns textos de Romanos também, que nos fala a respeito dos dons espirituais, e esses dons foram sendo experimentados pelas pessoas que aderiram ao movimento pentecostal. Mas, diante de tudo isso, com esse crescimento, né, das igrejas pentecostais, foram surgindo também muitas invenções, muitas coisas que nada tem a ver com Pentecoste, que nada tem a ver com pentecostalismo. E nós vamos falar de algumas delas aqui, como está proposto no nosso livro, na nossa apostila, né? Nós vamos falar a respeito da nova unção, vamos falar a respeito da teologia da prosperidade, determinismo, unção do caicai, enfim, todas essas aberrações que nós temos visto aí nesse neopentecostalismo, que é uma forma nova, né, do pentecostalismo que foi sendo introduzida nas nossas igrejas, e que nós vamos poder, diante desse capítulo 5 aí do nosso livro, estudar a respeito destes ensinos, que são ensinos hereges, e nós vamos tentar, da melhor forma possível, mostrar para vocês as heresias, né, que estas denominações que valorizam tanto, né, esses ensinamentos hereges, eles levam para os seus adeptos, levam para os seus membros, e que tem
trazido aí uma grave ideia de coisas que nada tem a ver com a veracidade da palavra de Deus, que nada tem a ver com a ortodoxia bíblica e que nós precisamos refutar, nós precisamos impedir que estas heresias adentrem as nossas igrejas, as igrejas sérias, as igrejas comprometidas com a pureza da palavra de Deus, com o ensino verdadeiro da palavra de Deus, precisam combater, né, de forma veemente estes ensinos, que são ensinos muito contrários à palavra de Deus. Nós respeitamos as igrejas que aderem a estes ensinamentos, porque a Bíblia nos ensina, né, a respeitar, mas nós não podemos concordar de forma nenhuma com ensinamentos errados e contrários à palavra de Deus. Bom, o primeiro que nós vamos falar agora nesse vídeo de hoje é sobre a nova unção. Então, a nova unção, ela surgiu como um movimento religioso através de pessoas que tiveram algumas experiências, e é muito bom a gente falar a respeito disso, porque nós vimos que, inclusive, as grandes seitas, elas surgiram através de experiências pessoais, experiências particulares, né, de pessoas que viram anjos, que tiveram sonhos, que tiveram visões, que tiveram revelações. E a Bíblia nos ensina a analisarmos tudo isso. Nós não temos que crer em todas as profecias, nós não temos que crer em todo o espírito, mas nós temos que comprovar se realmente esses espíritos vêm de Deus, se a proveniência desses espíritos são proveniências biblicamente corretas, biblicamente comprovadas. Então, aquilo que for contrário à palavra de Deus, por mais que a pessoa se diga conhecedora, por mais que a pessoa se diga idônea, nós não podemos concordar, porque a palavra de Deus, ela está acima de qualquer experiência humana. Então, a nova unção, ela diz na sua essência, né, que existem novas revelações, novas maneiras do Espírito Santo trabalhar, além daquelas que estão reveladas na Bíblia. Mas nós sabemos que nada do que se coloca além do que está escrito, nem um jota, nem um tio, pode ser acrescentado à palavra de Deus, e nada que se acrescenta nós podemos dizer que isso seja genuíno, que isso seja verdadeiro. Então, os adeptos dessa heresia da nova unção, eles dizem que nós podemos experimentar coisas diferentes, coisas novas. E aí tem aquelas aberrações, como nós já sabemos, né? Que é a unção do urso, a unção do leão, enfim, a unção do caicai, e tantas outras aberrações que nós vemos aí sendo anunciadas, sendo pregadas, principalmente nos meios de televisão, nos grandes movimentos evangelísticos aí de renome, né? Nós vemos muitas pessoas surgindo com essas experiências estranhas, experiências diferentes daquilo que nós aprendemos como sendo genuíno pela palavra de Deus. Então nós precisamos ter um pouco de cautela, ou eu poderia dizer até muita cautela, para não nos deixarmos levar por estas novidades. Na realidade, o que significa a palavra unção? A unção é a experiência que nós temos com o Espírito Santo de Deus. Quando nós falamos que uma pessoa é ungida, nós falamos que essa pessoa ela teve uma experiência com o Espírito Santo de Deus. E todos nós, enquanto crentes, quando aceitamos a Jesus como nosso Senhor e como nosso Salvador, nós temos a experiência com o Espírito Santo de Deus. E essas experiências se referem a quê? A restauração, a renovação, regeneração,
conversão. Nós acreditamos também no batismo com o Espírito Santo, que é o falar novas línguas. Acreditamos nos dons de manifestação do Espírito, como a profecia, como o dom de interpretação de línguas, enfim, vários dons espirituais que a Bíblia nos mostra e nos ensina, dos quais nós podemos sim nos apropriar enquanto ungidos pelo Espírito Santo de Deus. Mas tudo o que foge daquilo que a Bíblia determina como verdadeiro e como aceitável passa a ser inovação. E nós não podemos aceitar inovações, porque a unção do Espírito Santo ela é uma só, ela é única. Nós não podemos criar novas unções, porque a unção do Espírito Santo ela não nos dá essa liberdade de acrescentar nada. A palavra de Deus não nos dá liberdade de acrescentar nada àquilo que já está posto, aquilo que já está determinado pela palavra de Deus. Então esse é um grande erro desta nova unção, que é esta heresia aí, né? Então ela trata-se de um ensino sem fundamentação bíblica, que estimula os crentes a buscar uma experiência espiritual onde o Espírito Santo levaria o indivíduo a um processo transformador com unções especiais. Então aí tem aquelas experiências de quedas súbitas, comportamento imitando leões, imitando lagartixas, né? As pessoas tentam subir nas paredes, diz que é a unção da lagartixa, a unção do leão. Aí tem aquelas manifestações de aviãozinhos, quando as pessoas começam a passear pelo meio da igreja fazendo som de avião, sapateados de toureiros, enfim, né? Esses tipos de manifestações que são completamente absurdas e que nada tem a ver com a veracidade da palavra de Deus. Então nós podemos dizer, queridos, que essas manifestações, elas são uma ofensa ao Espírito Santo de Deus. E por que elas são uma ofensa ao Espírito Santo de Deus? E por que nós podemos dizer que elas não têm nenhum respaldo bíblico, tá? Bom, elas não têm base bíblica, porque em nenhum lugar do Velho ou do Novo Testamento encontramos qualquer texto que afirme haver velhas e novas unções, ou seja, a unção é uma só, tá? E tão pouco que algum cristão primitivo tenha passado por uma experiência espiritual que pudesse ser considerado como uma nova unção. Então, nós não podemos, como já falamos, acrescentar aquilo que a Bíblia não nos dá, não nos ensina, o que a Bíblia não nos respalda como sendo verdadeiro. Normalmente essas manifestações elas não têm nenhum propósito definido. Ou seja, você pergunta para uma pessoa que quando ela foi tomada pelo Espírito Santo e ela caiu, ficou algum tempo sem noção, sem nenhuma atividade. Quando ela levanta, você pergunta para a pessoa o que foi que você sentiu quando você estava naquele tempo lá, desacordada, deitada no chão, dizendo que foi tomada pelo Espírito. A pessoa não sabe responder. A pessoa diz que não sabe o que aconteceu, que simplesmente ela ficou desacordada. Então, qual o sentido que tem numa manifestação dessa? Na maioria das vezes, essas coisas não têm nenhum sentido. Quando você pergunta para uma pessoa que ela estava debaixo da unção da lagartixa, que ela começou a querer andar pela parede, você pergunta para ela qual o objetivo, o que Deus falou com você, o que Deus trouxe para você com isso? A pessoa não sabe dizer, porque são invenções, são coisas que o inimigo das nossas almas tem colocado no meio das igrejas para confundir. E algumas manifestações são muito parecidas, inclusive, com as manifestações nos terreiros de Umbanda, de Candomblé, né? Onde as pessoas são possuídas por algumas entidades, né? E não tem objetivo nenhum, não tem crescimento espiritual, não tem nada que possa trazer alguma maturidade para a igreja. Então essas experiências, queridos, embora além delas não terem base bíblica, elas não têm propósito definido. Então aí qual é o propósito de Deus na vida da pessoa que ele supostamente deu a nova unção? Né? Se a pessoa diz que ela teve uma nova unção, vamos dizer assim, a unção do leão, a unção da lagartixa, a unção de ousadia,
unção de conquista, né? Que isso acrescentou para a maturidade da igreja, para o crescimento da igreja, para a edificação da igreja? Na maioria das vezes, eu posso dizer em todas as vezes, não acrescenta nada. Tá? Só causa muitas vezes escândalos e afastamento das pessoas que muitas vezes vão visitar as igrejas e ficam incomodadas com aquilo e não traz nenhum progresso para o evangelho, não traz nenhum progresso para o crescimento da igreja. Tá? Então esses são os dois aspectos, não existe base bíblica, não tem propósito definido, e o último aspecto é que trata-se de um pecado contra o Espírito Santo. O que os defensores dessa doutrina não se aperceberam é que a nova unção seria substituição de uma anterior. Quando você traz alguma coisa nova, é porque a outra já se tornou velha. Então, quando você apresenta uma nova unção, significa que a unção que existia até o momento, ela não está valendo mais. Ela é velha, ela deixou de ter validade. Então, isso é uma blasfêmia, né? Porque o Espírito Santo, ele é único. O Espírito Santo, ele é genuíno, ele é verdadeiro, ele não precisa de ser renovado. O que nós renovamos é a nossa fé, nós renovamos a nossa comunhão com Deus, com o Espírito Santo, mas o Espírito Santo ele não se renova. Né? Quando nós falamos em renovar a nossa alma, renovar o nosso espírito, é voltar ao primeiro amor, é voltar ao ensino da palavra de Deus, é voltar à ortodoxia da palavra de Deus, é nos reposicionarmos, mas não em criar novas expectativas ou novas unções, novos caminhos, novos métodos, né? A palavra de Deus ela não envelhece, ela é nova, e tudo aquilo que nós recebemos do Espírito Santo de Deus para a nossa vida é suficiente. A graça de Deus ela é suficiente para as nossas vidas, e nós não precisamos de novidades para que nós sejamos abençoados, para que nós tenhamos uma maior comunhão com Deus, né? Então, olha, quem recebe essa dita nova unção ou nunca foi convertido e consecutivamente não tinha o Espírito Santo, ou está afirmando que as ações de Deus na vida do homem ficam velhas e ultrapassadas, né? Será que aquilo que nós recebemos de Deus fica velho e ultrapassado? Ou somos nós que não confiamos na graça de Deus que é suficiente sobre as nossas vidas? Então fica essa pergunta aí para você e você reflete. Será que Deus ele traz novidades para as nossas vidas para que nós tenhamos uma fé mais convicta nele? Ou Deus nos renova, fazendo com que a gente entenda que a sua graça, que é suficiente sobre as nossas vidas, ela é transformadora, ela modifica o nosso caráter, modifica a nossa vida. Então, vamos entender que esta heresia da nova unção nada tem a ver com o Espírito Santo de Deus. Amém? Então, até a próxima aula, se assim Deus nos permitir.